Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Josué capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte. São estas heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meias, porquanto as 2 tribos e meias já dera a Moisés herança da além do Jordão. Mas aos levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraíns. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitasse e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá e Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar como prometeu. Versículo 13. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha que coisa interessante o que nós vemos aqui, né? Esse texto, ele é muito interessante, porque nós vamos ver aqui o que Josué vai se comprometer em cumprir a promessa do seu antecessor para Caleb. Então, aos 85 anos, Caleb pediu a terra, que lhe foi prometida por Deus 45 anos antes. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 36, nós já comentamos aqui. Outra coisa interessante também é que a divisão das terras deveria ser executada perante Deus e governada por Josué. Eleazar, o líder espiritual em assuntos dessa natureza, e um representante de cada tribo, né? Está lá em número 34, que nós também já comentamos aqui. Então veja como é interessante, né? Eles decidiam algo por sorte. Isto era uma maneira respeitosa de determinar a vontade de Deus. Poderia ser puxado palha ou jogando pequenas pedras, ou até mesmo por urim e tumim. Uma vez que fosse feito, o povo honrava o resultado como decisão de Deus. Então essa questão de tirar sorte era algo comum naquela época, não somente entre o povo de Deus, como também entre os povos pagãos, né? Nós vemos os romanos, eles tirando sorte sobre a túnica de Jesus, né? Então eles vão tirar sortes ali. Os apóstolos também, com a morte de Judas, tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Então nós vemos que era algo comum naquela época. Pastor, por que é que nós não fazemos mais isso hoje?
Porque hoje os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e o Espírito de Deus ele vai nos guiar em linha com a palavra de Deus e o Espírito de Deus também vai nos guiar em fé. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. É interessante. Josué continua a invocar o povo de Deus para se devotar completamente ao Senhor. Numa época em que tantas pessoas seguem o Senhor com devoção parcial, Josué e Calebe, o qual perseveraram em seguir ao Senhor, fornecem exemplos desafiadores sobre a vida que Deus honra. Então existe um estilo de vida que Deus honra, que é o estilo de vida daquele que vive pela fé. Amém? Então, devido a isso, procure o Senhor através de orações, para que cada decisão que você tomar seja guiada por Deus. Saiba que você pode tomar boas decisões somente consultando a Deus. Sem a palavra, irmão, sem o Espírito, você vai errar uma vez após outra. Amém? Fazer a vontade dos pensamentos é ir contrário à vontade de Deus. Porque muitas vezes o nosso pensamento é carnal, nossa vontade está fundamentada em cima de revanche, inveja, ódio. Isso não é da vontade de Deus. Amém? Siga a Deus de todo o coração e seja devoto a Ele. Ao fazê-lo, você receberá uma rica herança. E seja fielmente cuidadoso para aplicar toda a palavra de Deus em toda a sua vida. Siga-o com todo o seu coração e alma. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Aqui no versículo 13, Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Hebrom localizava-se a 30 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Durante um período em sua vida, Abraão, Isaque e Jacó viveram lá. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 35, 27. 6 santos do Antigo Testamento foram enterrados lá. E foi lá que Abraão estabeleceu um altar após a sua separação de Ló. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, Hebrom passou a ser de Calebe. Amém? E isso mostra como Calebe ele foi honrado por Deus, na sua busca, naquilo que ele tinha como proposta de servir a Deus, de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, e Deus o honrou por isso. 45 anos tinha se passado. E quantas coisas não aconteceram? Quantos momentos difíceis Calebe não vislumbrou, não passou com o povo, não viu todas aquelas pessoas, aquela geração morrer, mas ele permaneceu firme. É interessante, quando ele diz aqui, agora já sou de 85 anos, versículo 11, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para o voltar. Por quê? Porque era um homem que agia segundo o seu coração, um homem que servia a Deus, com perseverança, de forma firme. E esse exemplo de Calebe, nós podemos tomar. Esse exemplo de Josué, nós podemos tomar. E a Bíblia diz que neles habitava uma atitude diferente. Era de ser guiado verdadeiramente para com as coisas de Deus, amém? Era de ser determinado em seguir ao Senhor, em não negociar os princípios que Deus estabelecera. Eles foram fiéis e porque foram fiéis, Deus os abençoou em tudo aquilo que eles fizeram. Então é muito importante nós buscarmos sermos fiéis a Deus, nós buscarmos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida e deixar de lado tudo aquilo que nos afasta da presença, da vontade, do processo que Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. Fazendo assim, seremos bem-aventurados, Deus irá nos dar vitória e nós seguiremos em paz. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, esteja gostando dessa leitura. Gostaria que você também convidasse seus amigos, seus familiares a estarem conosco nessa jornada. Tem sido tempos assim desafiadores, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado e tem nos conduzido nessa jornada de leitura bíblica e do relógio de oração. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva,
acione o sininho, curta, comente, compartilhe com as pessoas. Fazendo isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.